Pai, Senhor, igreja. Essa noite eu tenho uma palavra no meu coração, eu vou partilhar com os irmãos. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 6. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Amém, irmãos? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, Pai, nessa noite, meu Deus, nós estamos reunidos mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai. Deus, e nós acreditamos que, como nos outros dias o Senhor tem falado nos nossos corações, essa noite não vai ser diferente, ó Deus, porque o Senhor é quem zela pela Tua palavra, ó Pai. Deus, e que nessa noite, Deus, eu seja um instrumento nas Suas mãos, ó Pai. Deus, e que o coração da igreja, meu Deus, possa receber essa palavra de uma forma bem agradável, Senhor, e venha produzir frutos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai dizer a respeito deste homem, João Batista. É um homem cujo profeta Isaías, ele disse que viria um homem que prepararia o caminho para o Cordeiro de Deus. E esse homem foi João Batista. E eu fiquei encantado com a chamada de João, porque João é um tipo de homem que ele viveu à altura do seu chamado. João Batista, ele não desviou para a direita e nem para a esquerda. Ele veio e cumpriu aquilo que Deus designou para ele. Então, como que foi isso? João Batista, ele pregava ali no deserto. E João Batista, ele foi um homem que ele pregava com tanta alegria no coração, que fez que ali na província da Judéia, ali em Jerusalém, eles vinham para ouvir João Batista pregar ali no deserto. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista, então, ele pregava o arrependimento, e ele ia lá e batizava essas pessoas. E era lindo, irmãos, porque aquelas pessoas, de tanto que João Batista, ele executava aquilo que Deus mandou ele executar, ele fazia de uma forma tão perfeita, que os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem era este homem que estava no deserto pregando. E esses homens chegaram em João para perguntar, e perguntaram: é tu o Cristo? E João Batista, ele vai dizer: não sou o Cristo. Eles vão lá e faz a segunda pergunta: você então é o profeta, você então é o Elias. E João vai dizer: não, eu não sou o Elias. E eles vão perguntar mais uma vez: então você é o profeta? E João Batista vai dizer: não, eu não sou o profeta. Então, irmãos, aqui eu vejo João Batista, ele baseado lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele poderia muito bem dizer que ele era Elias, porque ele executava bem a palavra de Deus. Ele ministrava bem, ele poderia muito bem dizer: eu sou o Elias. E todas aquelas pessoas, elas iriam acreditar nele. Mas só que não, João Batista, ele prevaleceu naquilo que Deus o chamou. Ele disse: olha, eu não sou o Cristo, não sou Elias, nem o profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ali, irmãos, João Batista, ele pregava de uma forma muito linda. E aquelas pessoas, elas vinham e se convertiam ali naquele deserto. E João Batista, ele pregava sobre o reino, ele pregava, e ele tinha ali as vestes dele, né, diz que era couro ali de camelo, ele não tinha um alimento, ele não tinha uma refeição muito agradativa, né, ele alimentava daquilo que Deus propôs para ele, e contudo, irmãos, ele não murmurava, porque a mente de João Batista estava ligada justamente no céu. João Batista, ele sabia o porquê que ele veio e para onde ele iria.
E isso era muito lindo, irmãos. E um pouco mais para frente aqui no livro de João, João Batista ele está pregando e ele falava: olha, eu prego para vocês o arrependimento, eu prego e batizo vocês com água, mas virá um que eu não sou digno de desatar nem as alparcas, eu não sou digno. E aquelas pessoas muitas vezes não entendiam, mas chegou um certo dia, irmãos, que Jesus Cristo ele estava vindo ali para o deserto, e João Batista então ele enche o coração de alegria naquele momento. João Batista ele olha para Cristo e diz: é esse quem é João Batista? Esse é quem eu prego, que eu não sou digno de desatar as alparcas. Então João Batista, na hora que ele vê aquele quem ele pregava, irmãos, ele ficou muito alegre. Ele disse: esse é o Cristo, que eu dizia que eu não sou digno. Esse sim vocês podem confiar até a vida eterna. Eu prego para o arrependimento, eu prego, vocês batizam para uma confissão pública, mas a baseada em Cristo, vocês vão alcançar a vida eterna. Eu só preparei o caminho, e quem que é o dono do caminho, ele chegou. Olha, esse é o Cristo a quem eu pregava. E Jesus Cristo então, irmãos, ele apareceu ali diante, onde o João Batista ele ministrava, e Jesus Cristo então, ele esteve ali junto com João. E ali, irmãos, um pouco mais para frente, lá no capítulo 3, versículo 25, vai surgir uma questão. Os discípulos de João, eles vão entrar em uma questão com o judeu. Os judeus, eles vão dizer: João, sabe aquele que você testemunhava lá no deserto? Sabe aquele quem você batizou no deserto? Ele está pregando muito mais do que você. E esses homens, irmãos, eles queriam disseminar a discórdia naquele momento. Mas só, irmãos, que João Batista, o pensamento dele estava focado somente no céu. E João Batista, então, ele vai dizer: olha, o importante mesmo é que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o santo nome do Senhor. E João Batista, irmãos, ele vai dizer: olha, ninguém tem poder algum se do céu não lhe for dado. Se ele está batizando é porque ele veio do Pai. E se ele está batizando para o reino, é porque ele está no nosso time, ele está pregando o reino. E ali, irmãos, João Batista, ele demonstra com toda a sua vida, com todo o seu entendimento, que ele, irmãos, ele está ali somente para preparar o caminho do Cordeiro. Eu acho muito lindo, irmãos, porque um pouco mais adiante, Jesus Cristo, ele percebe que esses homens estão colocando João Batista nessa, estão querendo disseminar discórdia, querendo fazer um ato de competição. E Jesus Cristo, que veio dar glória para nos salvar, irmãos, ele sabia muito bem que de onde ele veio não é uma selva onde é tudo disputado. De onde Jesus veio é um reino, irmãos, e é um reino eterno. E Jesus entendia, não é uma guerra para ver quem chega primeiro, não é isso, é um reino onde que um apoia o outro e todos chegam à vida eterna. E nisso, irmão, nós podemos extrair do texto algo muito interessante para as nossas vidas. Porque, irmãos, na nossa caminhada cristã, muitas das vezes também, nós somos surpreendidos como João Batista foi. Pessoas que querem disseminar discórdia. Às vezes nós estamos caminhando na presença do Senhor, aí um irmão que vem de fora, ou alguém que está vindo para fazer parte desse reino, deste lugar que vai nos conduzir para a vida eterna, às vezes nós deparamos com pessoas que querem disseminar discórdia, dizendo: olha, você viu o irmão que chegou? Ele prega melhor que você, toma cuidado, hein? Esse irmão que chegou, ele vai tomar a sua posição. Mas, irmão, nós temos que fazer em momentos como esse, como João Batista, saber que nós fomos chamados e nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Aqui é um lugar que nós vamos caminhar para a cidade celestial. Então, os que vêm, irmão, é justamente para somar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmão, tem momentos na nossa caminhada cristã que nós não podemos deixar esses tipos de palavras germinar sobre os nossos corações. Porque isso acontece, irmãos, infelizmente, na casa de Deus,
Isso acontece porque vem povos, vem gente de tudo quanto é lugar, e ali, infelizmente, tem pessoas que ainda não alcançou um nível de maturidade espiritual, não entende que aqui não é uma selva, aqui é um lugar que nós somos aperfeiçoados para ir para um reino eterno, um reino que Cristo, Ele preparou para nós, e aqui nós somos aperfeiçoados. Então, irmão, nós temos que estar munido o nosso coração, o nosso entendimento, para momentos como esse, a gente fazer como João Batista, dizer, veja bem, ele está chegando, não é para tomar a minha posição, e sim para somar junto com a igreja, para chegar no reino que é eterno. Nós não podemos, irmãos, deixar isso acontecer sobre os nossos corações, porque Deus, Ele é santo, e Ele conhece todas as coisas, e Deus é quem conduz tudo, irmãos. E olha só o posicionamento de João Batista. João Batista, ele vê aquilo, ele diz, não, isso não vai subir sobre o meu coração. Por quê, João? Porque Deus, Ele me mandou preparar o caminho para o Cordeiro. Agora que o Cordeiro chegou, que importa é que ele somente cresça, e eu venha diminuir. Olha só o posicionamento de João Batista, irmãos. Olha o pensamento de João Batista perante o reino do céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, nós, como servos de Deus, nós temos que a cada dia preparar todo o nosso coração, preparar as nossas veredas, preparar, alcançar, buscar maturidade diante da presença de Deus, e estarmos preparados, irmãos, por tudo que estar para vir, e preparado em todos os momentos, e estar com a nossa mente ligado somente ao céu, porque quando nós vivemos, irmão, um nível de espiritualidade, nada nos tira, irmão, aquilo que Deus colocou sobre os nossos corações, que é justamente caminhar em sentido o caminho celestial. O nosso foco, irmãos, nós temos que fazer como aquele homem de Deus, gravar a eternidade nos nossos olhos e deixar que nada, irmão, nenhuma disseminação de discórdia alcance as nossas vidas. E assim, irmãos, caminharmos diante de Deus, e Deus dando graça, dando entendimento, e nós chegar naquele lugar que Cristo preparou para nós. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor, de uma forma linda, assim como Ele ministrou no meu coração, Ele também alcançou o coração dos irmãos. E nessa noite eu agradeço minha oportunidade, que as palmas louvam somente ao Senhor.